Continuando nosso curso, dessa vez passadas as dificuldades da configuração do Hibernate e seus 10.000 itens para serem configurados, nós vamos entrar aqui na parte mais legal, que é a parte das entidades, que se mistura um pouco com o conceito das classes do Java. Na verdade, esses dois conceitos andam juntos. Uma classe que você quer salvar com o Hibernate no banco, ela, ela tem que ser uma entidade também do Hibernate, ou seja, uma classe Java está ligada em um para um aí com uma entidade de persistência do Hibernate e JPA. Para quem não entende muito bem a diferença aí de Hibernate e JPA, um é basicamente a implementação do outro. Ok? Dei uma pesquisada sobre isso aí e vai ficar mais claro. A gente vai usar algumas partes aqui do JPA, mas nada para confundir a cabeça de ninguém. Então vamos lá. A entidade nada mais é do que o nosso model. Então, ele já aqui ó, o NetBeans já tem até a opção de criar a classe de entidade, mas a gente vai fazer uma classe Java normal e aí a gente vai transformar ela numa entidade para a gente poder entender realmente o que está acontecendo e o que é que deve ser feito e qual a diferença entre as duas também. Então nós vamos criar aqui como padrão, a gente já usa, né, padrão de arquitetura o MVC, aqui também não vai ser diferente. A gente já deve ter um curso aí que ensina a fazer isso em algum lugar. Então vamos lá. Cliquei errado aqui, na verdade eu quero criar um novo pacote, eu vou chamá-lo de model, como padrão. Aqui a gente não vai chamar as classes de model, cliente, model, coisa, a gente vai chamar apenas pelo nome dela. Então vamos chamar aqui uma classe Java, normal, vamos chamá-la de cliente. E ela vai ser criada aqui dentro do nosso pacote model. Vou arrastar ela para cá. Tá aí nossa classe cliente padrão. Algumas peculiaridades sobre ela, mas primeiramente voltemos aqui ao nosso banco de dados. Já separei aqui a nossa tabela cliente, o que os dados do cliente vão ter. Eu não fiz o diagrama de classes, daqui como são poucos campos a gente consegue retirar um diagrama de classes e uma classe perfeitamente sem maiores problemas. Então o nosso cliente ele vai ter o que? O ID dele, vai ter o endereço, num atributo só aqui único, e também, por questões de simplificação do curso, né, e também o nome. Então ele vai ter basicamente duas strings e um inteiro como atributos da classe. Vamos criá-los aqui igual a gente faz lá no Java, mesma coisa, private int, vamos chamá-lo de id cliente, outra aqui private string nome e private string endereço. Esses são os três atributos que a gente tem lá: cliente, ID, endereço e nome. Eu vou até alterar a ordem aqui: ID, endereço e nome. Aqui vamos gerar também o construtor dele. Construtor. Vamos pegar apenas o endereço e o nome. Beleza, criamos um construtor aqui. Vamos criar também os getters e setters. Vamos selecionar todos aqui. Beleza, gerados. Vamos gerar também, eu gosto de sempre criar aqui o toString, para caso a gente precise imprimir alguma coisa para ver como é que está o objeto, sem utilizar o debug. Isso daqui já ajuda bastante. Outra dica aí, eu criei esses métodos automaticamente aqui no NetBeans apertando Alt e Insert. Ele te pergunta o que você quer gerar aqui, ok? Só uma dica aí de tecla de atalho. Bom, nossa classe cliente está pronta. Se a gente fosse usar ela aqui, normalmente a gente criaria um DAO, né, e passaria os SQLs convertendo aqui cada atributo para cada campo da tabela. Como a nossa função aqui do Hibernate é simplificar esse mapeamento de uma classe para o SQL, para as tabelas, a gente não vai precisar fazer isso, mas a gente precisa dizer para o Hibernate o que é o que. Eu preciso falar para ele: esse cliente é uma tabela no banco de dados, esse ID cliente é um atributo, ele é uma chave, ele é autoincremente, ele é um ID, esse endereço é um campo, esse nome é um campo lá da tabela. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai transformar
essa classe Java em uma entidade do Hibernate para ele poder salvar ela no banco sem a gente ter que fazer nada, apenas chamando o método save lá do nosso Hibernate, ok? E ele vai fazer essas conversões para a gente. Primeira coisa, a gente vai usar o conceito de annotations aí também do Java. Para quem não está muito familiarizado, procurem aí, é bem simples. É tudo que tem arroba aqui antes, aqui ó, nessas peças de comentário aqui, é uma annotation. O Java interpreta isso de alguma forma, ok? Então vamos nessa. Agora a gente já começa a usar o JPA em si, que é basicamente a implementação aí de uma das várias formas do Hibernate. Em cima do nome da classe aqui, ó, onde está o Public Class Client, a gente vai colocar a annotation entity. Essa annotation entity, ela fala, esse cliente aqui, essa classe cliente é uma entidade, ela deve ser salva no banco de dados dessa maneira aqui, ok? Fiquem ligados no import aqui, ó. A gente vai usar essa primeira importação Java Persistence Entity, ok? Não confundir com a Hibernate Annotations Entity aqui, ok? Senão não vai funcionar direito não. Então, adicionada a Java Persistence Entity, a gente vai agora, é Javax na verdade, né? JavaX. A gente vai dar um nome para essa entidade acompanhando o que a gente já criou aqui, ó. Eu chamei ela de cliente aqui, eu vou colocar aqui para ela um name igual a client, ok? Só para ele saber assim que essa entidade ela deve ser chamada de client lá no banco de dados. E, na verdade, aqui no Java. E aqui embaixo, logo após o entity, a gente tem que falar que ela, além de ser uma entidade de persistência, ela é uma tabela do banco de dados. Então, vamos adicionar aqui a annotation @table e vamos também adicionar com esse import javax persistence table. Vamos dar um nome para ela. Esse nome aqui é o mais importante. Esse de cima aqui, se você não quiser colocar essa parte aqui, ele até aceita e converte para o mesmo escrito que está aqui, para o mesmo string que está aqui, maiúsculo, minúsculo, 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 maiúsculo, minúsculo, minúsculo. Mas a table você tem que informar para ele. No nosso banco de dados lá, se vocês já importaram o banco de dados, eu vou abrir ele aqui. Se vocês já importaram o banco de dados, vocês vão ter essa tabela client aqui, ó, que chama TBL cliente, ok? E é isso que a gente vai fazer lá. A gente vai falar para o Hibernate que essa tabela chama TBL cliente. Aí ele vai fazer o que? Ele vai converter a nossa entidade cliente, que é o nosso modo cliente, para uma tabela chamada TBL cliente, ok? Esse nome aqui tem que ser o mesmo da sua tabela do banco de dados. Por isso, annotation table aqui. Nossa classe está pronta. Ele já entende isso aqui com uma classe a ser salva no banco de dados. Você já pode salvar isso aqui no banco de dados lá que ele já vai fazer o salvamento. Mas ele vai salvar com esses campos nesses nomes aqui, ó, que não são o ideal, eles não são assim lá no nosso banco de dados. Se a gente abrir aqui, eu vou voltar no modelo, o nome e o endereço até vão bater, né? Mas o ID cliente, veja que aqui eu tenho ID underline cliente, tudo minúsculo. Aqui eu tenho ID cliente com padrão Java de programação, né? Começando com minúsculo. E se tiver duas ou mais palavras na mesma, ele tem que colocar maiúsculo. Então, para fazer essa conversão, a gente vai usar aqui algumas outras annotations. Primeira annotation, a gente vai falar que isso daqui é o ID, ou seja, ele vai converter isso aqui já para a chave primária, o ID cliente, ok? Vamos adicionar a importação para a Javax Persistent ID. A gente vai também dizer que esse aqui é um valor que ele tem que ser gerado automaticamente, tipo o autoincremento do MySQL lá. Lembram? Generated value. Se a gente colocar isso aqui, ele já sabe que quando for salvar um cliente, ele tem que gerar uma chave. Ele tem que gerar uma chave primária para o cliente, ok? Vai contando de 1, 2, 3, 4, beleza. E por último, a gente tem que falar que isso daqui é uma coluna lá do banco de dados. Então a gente vai usar a annotation column. Colocando essa annotation column aqui, a gente vai falar, esse campo aqui é uma coluna lá da nossa tabela cliente. Ela tem que ser gerada um valor para ela automático e ela também é ID, ou seja, ela é a chave primária da nossa tabela. Essas três annotations aqui valem para o ID, né? As outras vão ser mais simples, a gente vai ver.
Mas no column é interessante a gente sempre passar o nome que a gente quer que ela seja convertida lá. No nosso caso é ID cliente minúsculo e com underline. ID cliente minúsculo e com underline, ok? Ele vai converter o ID cliente com maiúsculo aqui para ID cliente com underline lá. As outras aqui que não tem tantas restrições, a gente consegue resolver o problema delas apenas com o column, falando que ela é uma coluna. Se o nome aqui for igual ao nome lá, nem precisa, mas por padrão eu gosto sempre de definir aqui qual é o nome. Endereço, vou copiar aqui, jogar para baixo e vou renomear aqui para nome. Nossa tabela está pronta e está linkada com a nossa classe Java. Se a gente mandar salvar, ele vai funcionar, exceto por apenas um problema. Você precisa obrigatoriamente criar um construtor totalmente vazio como padrão para o Hibernate, ok? Senão ele vai te dar uma mensagem lá: ah, essa classe aqui eu não encontrei um construtor padrão na hora que você for compilar. Então sempre que você criar uma classe que vai ser uma entidade, que vai ser salva no banco, cria um construtor padrão vazio, depois você pode criar os seus outros construtores. Se não tiver o padrão vazio, ele não vai aceitar, ok? Mistérios da natureza, porque ele deve instanciar o objeto em alguma forma, né, de alguma forma antes de fazer o salvamento ou algo assim. Então beleza. Esse vídeo ficou longo, então eu vejo vocês na próxima aula. Vamos criar aí o DAO do nosso cliente e depois a gente segue com o controller. A gente está fazendo aí um meio esquisito, nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, fazendo um meio baixo e cima aí, middle, bottom up, mas desse jeito vai ficar mais didático, ok? Então eu vejo vocês na próxima aula. Clica no gostei, se inscreve no canal e vejo vocês lá. Tchau.